Tambaú Imóveis e Negócios. Oferecimento: Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Cofesse, N Holanda Construtora, elevando padrões, construindo o futuro. Grupo GT Exclusive, toda a linha Setai com obras aceleradas. Mais Construtora, soluções imobiliárias inovadoras. Olá, bom dia, sábado, hoje é 8 de janeiro e está começando Tambaú Imóveis e Negócios. No programa deste sábado vamos discutir sobre como são as rotinas dos condomínios no início do ano. Para isso, receba as advogadas especialistas no direito condominial, doutora Elaine Oliveira e doutora Gabriela Costa. No giro de ofertas, você vai ficar por dentro do que é destaque no mundo imobiliário do nosso estado, através das principais construtoras imobiliárias da Paraíba. O presidente do Cofesse, João Teodoro, destaca as perspectivas da economia e do mercado imobiliário agora para 2022. Participa ao vivo com a gente, envia uma mensagem para esse número aí do WhatsApp que eu vou lhe dar. Sua mensagem 998542857, eu vou repetir, 998542857. Tambaú Imóveis e Negócios, jornalismo original que traz informações ao telespectador, começa agora. Administrar um condomínio residencial é tarefa do síndico. Isso todo mundo já sabe, né? Mas é bom lembrar que para ter condomínio organizado é importante que os moradores participem das assembleias para decidir regras e obras a serem executadas e, com toda certeza, democraticamente votada e ganho quem tem maioria. Com toda certeza, todo início de ano, uma reunião deve ser convocada para tornar e tomar decisões conjuntas. Confira agora todos os detalhes com Everton Correia. Nesse residencial são 120 apartamentos, ou seja, 120 famílias, diferentes realidades, várias opiniões. O síndico fica na responsabilidade de manter a ordem, atender às necessidades, prestar contas. Missão do Sérgio. Faz parte do nosso ônus, né? Está começando mais um ano, a gente está muito feliz, se despedindo um pouco dessa pandemia, os números estão melhorando bastante, mas a nossa responsabilidade permanece ainda ativa. Nós estamos com muito cuidado, inclusive a gente tinha programações para o período de férias, mas com esse aumento de casos de gripe, também com essa variante nova que a gente está vendo chegar no Brasil, a gente decidiu cancelar aquelas ações que incentivassem a aglomeração. Tudo é definido no diálogo por aqui, garante a dona Lourdes. A gente aqui, nós somos muito irmãos. Nosso síndico, ele gosta de fazer essas reuniões para ouvir todos. As assembleias representam resultados como esse aí. Essa piscina reformada com deck novinho foi definida em acordo com moradores. E agora em 2022 tem mais reunião pela frente. Algo que é obrigação, segundo esse advogado. Todo começo de ano a lei determina, e as convenções também, que sejam realizadas as assembleias gerais ordinárias nos condomínios. É a assembleia que se presta basicamente à prestação de contas, né, a votação e a votação também da previsão orçamentária do ano. Então é importante nesse começo de ano que os síndicos remetam ao seu conselho consultivo ou conselho fiscal as contas do ano para que seja avaliado, seja emitido um parecer e no momento da assembleia ela seja votada e aprovada ou não, bem como também seja realizada toda a previsão orçamentária do que deve ser
gasto pelo condomínio ao longo do ano. Assuntos específicos, por exemplo, devem entrar em uma assembleia extraordinária nos condomínios. Um assunto recorrente para início do ano é aluguel por temporada em veraneio. Existem já decisões do STJ que trata da proibição da alocação por temporada. No entanto, essa decisão ela não é aplicável a todos os casos indistintamente. É necessário que se faça distinção. O que o STJ vetou foi a alocação de forma empresarial de uma unidade residencial. Por exemplo, eu tenho um apartamento que tem 2 quartos e eu estou praticamente utilizando esse apartamento como hotel, que tem a saída e entrada de pessoas a todo momento. Mas se for uma alocação para 2 semanas, 30 dias nessa época do veraneio, não há problema. Contudo, é preciso observar as regras que o condomínio tem no seu regimento interno e se o condomínio não proíbe a alocação por temporada, porque alguns condomínios já proíbem desde a sua concepção. Esses e outros assuntos devem ser tratados. Todos torcem para um ano bem mais tranquilo também na vida condominial. Parabéns, Everton. Como são as rotinas dos condomínios no início do ano? É sobre esse assunto que vamos falar hoje. Para contribuir com a nossa missão e essa discussão, eu recebo aqui em estúdio ao vivo as advogadas especialistas no direito condominial, doutora Elaine Oliveira e também doutora Gabriela Costa. Participa da nossa conversa? Como? Manda sim suas dúvidas, suas fotos, seus beijos, seus abraços para o número desse WhatsApp aí, mas só através de mensagem 998542857. Para quem está fora da Paraíba ou em outro município que não seja João Pessoa, o DDD 83. Bom dia, doutora Elaine. Bom dia, doutora Gabriela. Uma honra recebê-las aqui no dia 8, um sábado. Um assunto maravilhoso, muitas mudanças na legislação. E como a gente viu na matéria, começou o ano, hoje dia 8. Quais são as assembleias obrigatórias ou não, ou mesmo as convencionais que o condomínio tem que fazer para que não tenha surpresa? Muito obrigado e bom dia, doutora Elaine. Bom dia Rômulo, bom dia doutora Gabriela, bom dia você telespectador. E realmente é um assunto importante, né? Nós estamos no início do ano e normalmente as convenções e regimentos internos dos condomínios aqui locais estabelecem que a Assembleia Geral Ordinária deve acontecer no início do ano. O Código Civil vai dizer que o síndico deve convocar essa Assembleia anualmente. Lá não estabelece um prazo, se é inicialmente, se é no final, mas se há uma prática de se colocar nas convenções no regimento interno que se aconteça no início do ano. E essa Assembleia é importante para estabelecer quais são as despesas, qual é o orçamento anual daquele condomínio. E normalmente aqui na Paraíba, né, e em todo o Brasil, normalmente isso acontece no início do ano, como está estabelecido na convenção e no regimento interno. Doutora Gabriela, a gente sabe que a João Pessoa e a Paraíba não é diferente, e o Brasil está aí eclodindo de construções na planta e construções, né, maravilhosas, pequenos, médios e altos prédios maravilhosos, condomínios de casa, condomínios de terrenos. E uma das dúvidas que o telespectador me mandou durante a semana e os internautas é o que é uma Assembleia Geral de Instalação de Condomínio. Bom dia e muito obrigado pela sua presença, doutora Gabriela. Bom dia, telespectadores. Então, a Assembleia Geral de Instalação, ela ocorre somente uma vez. Ela é uma assembleia que visa a entrega do empreendimento pela construtora ou incorporadora. Então, nela vão ser tratadas alguns assuntos, dentre eles a eleição de síndico, presidente do conselho e os demais membros, certo? A apuração do orçamento anual, né? Então, vai ser aprovado o primeiro orçamento, também a primeira taxa de condomínio. A administradora também vai ser escolhida nesse momento e também pode haver a discussão sobre a taxa de enxoval, que é aquela taxa que vai tratar sobre o carrinho de feira, os tapetes, fardamentos dos funcionários. Então, tudo isso ocorre na Assembleia de Instalação. E ela é muito importante porque depois dela
depois de registrada a ata, o condomínio vai poder fazer a abertura do CNPJ, contratar funcionários, as empresas de manutenção e também abrir uma conta bancária para emitir boletos. Perfeito, até porque as pessoas, quando compram o imóvel, além das despesas que são a transferência da propriedade para o seu nome, tem essa assembleia exatamente para constituir o condomínio. Perfeito. Doutora Elaine, como são elaboradas as previsões orçamentárias do condomínio? Porque muitos internautas e muitos telespectadores reclamam do valor do condomínio, da taxa de condomínio, às vezes da taxa extra, e eles não sabem por que e como são elaboradas. O que é que a senhora tem a dizer ao nosso telespectador? Bem interessante essa pergunta, porque se questiona muito sobre o valor da contribuição de cada unidade. Mas esse valor é calculado dentro de um parâmetro das despesas do ano anterior, dos reajustes que são feitos no ano seguinte, né? E aí tem despesas com funcionários, ajustes de serviços e outras coisas, e tudo isso é levado em consideração. E outra coisa importante também, para se chegar a esse orçamento, é a taxa de inadimplência daquele condomínio. E aí essa primeira assembleia de instalação que a doutora Gabriela falou, é a mais complexa, porque ainda não há um histórico de despesa do condomínio e ainda não há um histórico de inadimplência. Então é mais difícil chegar a esse orçamento aí, que é da primeira, do que a dos anos posteriores, porque nos anos posteriores nós temos o que aconteceu no ano anterior, o que foi arrecadado e quanto foi gasto. Então, tudo isso é levado em conta na hora de se chegar ao valor da contribuição de cada unidade. Doutora Gabriela, pegando também as perguntas que foram elaboradas e mandadas durante a semana pelos internautas e os telespectadores, e uma pergunta interessante que eu realmente teve várias dúvidas sobre ela, é porque alguns condomínios cobram dos condôminos para usar parte das áreas comuns. Por exemplo, a piscina ninguém cobra, é o que os internautas votaram. Mas o salão de festa, churrasqueira e outros ambientes são cobrados. É possível, é legal, eles estão com muitas dúvidas sobre isso. Então, é possível sim ser cobrada essa taxa, ela não visa o lucro, certo? Então, quando a gente fala de salão de festas, de churrasqueira, área gourmet, são áreas em que o condômino vai utilizar com sua família, com seus amigos de forma exclusiva. Então, por isso, pode ser cobrado, mas não para gerar um lucro para o condomínio, mas sim para promover a preservação e a conservação dos equipamentos ali daquele espaço. Então, por exemplo, academia, piscina, quadra de esportes, isso não pode ser cobrado, em regra. Somente essas outras áreas que a gente já comentou, mas isso vai ter que vir previsto no regimento interno, certo? E a taxa, o valor da taxa tem que ser aprovado em assembleia. Agora, pegando ainda essa pergunta e essa deixa, se a senhora quiser contribuir, doutora Elaine. É importante dizer, Rômulo, aqui nesse caso, é que aquela unidade de forma isolada está acarretando mais um custo para o condomínio, por isso que é cobrado, né? Sim. A utilização do salão de festas, muitas vezes tem a utilização de freezers, de ar-condicionado. Do gás, né? Do gás, um funcionário para fazer a limpeza. Então, essa taxa é visando cobrir essas despesas. Nós sabemos que a taxa de condomínio é apenas para pagar custos, não é para ter lucro, como a doutora Gabriela bem falou. É chamado o custo ordinário, o do dia a dia, né? Exato. Então, essa taxa que é cobrada para utilização é porque aquele morador, aquela unidade está utilizando de forma isolada, ele está se beneficiando daquele espaço de forma isolada e está acarretando um custo adicional. E aí esse custo é coberto por essa taxa extra. Chegou uma pergunta muito interessante aqui do Pedro, que ele mora no bairro da Torre. Ele disse que mora num condomínio e o seu vizinho, ele não disse qual o condomínio, está fazendo uma reforma com a poeira zoada, uma série de constrangimentos. E a pergunta que não quer calar, a quem o condômino deve pedir autorização para fazer a reforma no seu apartamento, com base a nosso amigo da Torre aí que está com essa problemática, como já dizia, né? Morar em condomínio tem desses percalços, né? A gente tem que lidar com a questão do barulho do vizinho, de obras, e são várias situações. Mas aí, em relação à obra, o que eu acho interessante pontuar
não a quem eu devo ter autorização, mas que eu devo ter a RT, um responsável por aquela obra. Eu tenho que demonstrar ao condomínio e ao síndico que todas as exigências legais para a segurança do prédio e dos demais moradores estão sendo atendidas. E aí é isso que esse condômino, esse vizinho que está fazendo essa obra, deve ter isso em mente. Ele tem que ter um profissional, uma empresa especialista naquilo, uma empresa que tenha a emissão da RT para que possa ser feita aquela obra com segurança. Em relação à obra, é importante também pontuar que muitos moradores querem fazer obras de qualquer forma, e aí retirar colunas, colocar cerâmicas, e aquele projeto inicial foi pensado, a estrutura daquele prédio foi pensada para um peso adequado, tendo colunas básicas para a sustentação do prédio, e isso tudo é o técnico responsável por aquela alteração, vai dizer se é ou não seguro para aquele empreendimento. Então é importante que haja uma contratação de um profissional adequado e sério para a realização dessa obra. Não há necessidade de autorização, mas eu tenho que ter requisitos legais, eu tenho que ter cuidados com essa empresa que está executando a obra. Então, por exemplo, alguém que está nos assistindo agora resolveu trocar a cerâmica para botar um porcelanato, por exemplo. Ele precisa o quê, por exemplo? Fazer o quê? Ele precisa contratar uma empresa ou um profissional engenheiro que vai emitir essa ART, que é um documento técnico, dizendo que aquela obra, aquela mudança é legal, é segura para aquele empreendimento. Porque uma coisa é uma unidade, e aí o engenheiro vai fazer esse cálculo, uma unidade fazer alteração da cerâmica ou colocar outros itens no apartamento. Não vai ser uma coisa estruturante, né? Outra coisa é derrubar parede, fazer mais, diminuir quarto, aumentar quarto. Isso. É uma coisa e aí o vizinho complexa. Que está incomodado com a poeira, infelizmente ele vai ter que se submeter a essa situação durante o período da obra. Morar em condomínio é isso, né? Morar em condomínio é isso. Doutora Gabriela, a gente vai para um intervalo, mas já quero deixar os desafios de perguntas dos internautas e telespectadores que estão dizendo que chegou o veraneio e eles estão assim aperreados, que moram em prédios residenciais, mas a locação de temporada não para de chegar gente, aí chegou aí a Covid, agora novas cepas. Vamos deixar para o telespectador, a senhora responder no próximo bloco, tá certo? Perfeito. Me siga no Instagram, @Rômulo Soares Lima. Vou repetir, @Rômulo Soares Lima. Você me segue e eu lhe sigo de volta. Vou colocar todas as informações do Tambaú Imóveis e Negócios. Uma pausa na nossa conversa para irmos ao intervalo comercial. Permaneça aí com a gente, não troca de canal, porque voltamos já já. A Mais ela está sempre em evolução, a gente está sempre buscando a melhoria constante, então a gente viu que a qualidade que a gente já oferecia tinha que ser posta à beira-mar. Nossos empreendimentos, todos eles são pensados de acordo com as necessidades dos nossos clientes. E aí, preparados? A estação mais quente do ano é aqui, na telinha da sua TV Tambaú. Tambaú de Verão 2022. Oferecimento Uninasal. O aprendizado não para. Armazém Paraíba. Aproveite a mega liquidação anual do Armazém Paraíba. Estamos de volta e agora para você que está pensando em morar no Cristo Redentor, pagando pouquinho, e tem também piscina para se refrescar nesse calor, nesse verão, não é verdade?
tenho também uma novidade boa, é a oportunidade que só a FK poderia promover para você. O que é isso, Rômulo? Eu estou falando do residencial Olímpia, que fica a 50 metros da Avenida Ranieri Mazzilli, que é a principal do Cristo. E possui uma área gourmet com piscina maravilhosa, sem falar da posição nascente, posição que você tem ventania, que é uma posição que não vem muita insolação dentro do seu apartamento, ou seja, sombra o dia inteiro. Apartamento com 2 quartos, sendo uma suíte, sala para 2 ambientes, garagem, pré-instalação para split, com um excelente acabamento e rua calçada, que é muito importante. E o preço? Deixa mais ainda esse empreendimento atrativo, a partir de R$ 149 mil. Eu vou repetir, R$ 149 mil. Maravilhoso preço para você sair do aluguel. Então, faça como milhares de pessoas já fizeram, comprando algo que de fato é seu e se livrando do aluguel, que muitas vezes a parcela é maior do que o financiamento bancário. Liga agora mesmo a FK Imóveis, o número, anota aí, 986772008. Eu vou repetir, quando você ligar, você diz, assisti agora no Tambaú Imóveis e Negócios, além de todas as vantagens, eu quero o meu brinde de início de ano, 986772008. E garanta já essa oportunidade. Não se preocupe com ITBI e cartório, pois tudo isso a própria construtora pagará para você. Olha só que maravilha. Siga a FK também no Instagram, @FK_imóveis. Segue ela, clica lá que ela te segue de volta. E se preferir, acesse agora o site fkimóveis.com. Sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. Agora a gente fala da campanha Janeiro Branco, que acontece todo início de ano, com a preocupação de alertar a população sobre os cuidados com a saúde mental. Nessa pandemia, a gente tem visto muitas coisas que realmente tem preocupado a gente aqui que faz a imprensa brasileira. Veja o que diz a psicóloga Renata Toscana. Acompanhe. O mês de janeiro chegou e com ele vem a campanha Janeiro Branco, que é uma campanha filantrópica, sem fins lucrativos, que foi criada há 9 anos por um psicólogo lá de Uberlândia e que tomou conta de todo o Brasil. Aqui na Paraíba nós estamos na nossa 5ª versão e tem como objetivo disseminar informações com o cuidado com a saúde mental, propagar uma cultura pela saúde mental. Quando a gente fala de saúde mental, nos tempos que a gente vem vivendo hoje, em especial por conta da pandemia, autocobrança nos trabalhos, estresse no trânsito, alto índice de feminicídio, de suicídio, de ansiedade, de depressão. E quando a gente fala de todos esses fatores, no ambiente de trabalho, nós ouvimos falar sobre a síndrome de burnout, que é quando nós somos muito cobrados, excesso de trabalho, de cobrança, a busca pela perfeição e alta demanda de trabalho. Então, você que é trabalhador, nesse mês de Janeiro Branco, não apenas nele, mas durante todos os outros 12 meses do ano, preze por cuidar da sua saúde mental. Dialogue, converse, fale sobre as suas necessidades. Cuidado para você não se sobrecarregar com a demanda de trabalho. Concilie também o trabalho com a sua família, com o seu lazer, com o seu bem-estar. Pense na saúde mental não apenas no contexto psicológico, mas saúde mental é a alimentação, é exercício físico, é o sono, é dizer não, é impor limites para que você não se sobrecarregue e, consequentemente, você não adoeça. Eu me chamo Renata Toscano, eu sou psicóloga e mestre em neurociências e eu espero ter contribuído com vocês. Obrigado, doutora Renata. Muito importante nesse período de pandemia, isolamento social, mudança de hábitos, máscara, álcool em gel, preocupação com quem vai morrer, quem já morreu. Então, a saúde mental é extremamente importante para a nossa vida.
Agora a gente continua falando um pouquinho mais sobre como são as rotinas dos condomínios no início do ano. Quer tirar suas dúvidas aqui no programa? Envie sim suas perguntas, seus beijos, seus abraços. Estou recebendo todos. Muito obrigado pela grande audiência. Mensagem do WhatsApp só por esse número aí, 998542857. Doutora Gabriela, chegou o verão, né? O verão aqui em João Pessoa, principalmente nas áreas de praia, o pessoal diz que é dezembro, janeiro, fevereiro, mas a gente tem sol quase o ano todo, não é verdade? Aluguel para a temporada. Com a chegada do veraneio, os internautas e os telespectadores perguntando isso. O condomínio pode impedir locação para a temporada ou não? Então, estava conversando até com a doutora Elaine. E é um assunto muito polêmico esse. A gente vê que muitos síndicos têm essa preocupação com o aluguel por temporada porque, de fato, acaba expondo um pouco a segurança dos condôminos e do próprio condomínio, porque vai estar entrando algumas pessoas que não são conhecidas. Mas o STJ já decidiu em 2 casos pela proibição do aluguel por temporada. Mas vale lembrar que é somente para aqueles 2 casos. Isso não se aplica aos demais condomínios. Eu sempre defendi a tese de que é preciso regulamentar o aluguel por temporada, a locação por temporada dentro dos condomínios. Então, impor regras mais rígidas, certo? Verificar qual é o perfil do condomínio, porque tem condomínio que tem mais idoso. Então, ali talvez um aluguel por temporada mais estendido, ou então até mesmo convocar uma assembleia para tratar desse assunto e, se for o caso, proibir com o quórum, que é sugerido até pelo STJ, de 2/3, certo? Mas eu sempre trabalhei na tese de que devemos regulamentar para criar regras e tornar o aluguel por temporada viável para aquele condomínio, dependendo de suas características. Doutora Elaine, muita gente tem muitas dúvidas. Qual é a limitação do horário para encerramento de festas com sonorização nas áreas comuns e também nas áreas privadas, nas suas unidades privadas? Porque verão, final de ano, então existe limitação de sonorização. Como é que funciona isso para quem está nos assistindo? E muitas vezes morar em condomínio é isso, né? Como nós falamos em questão da obra, a questão do som também é uma coisa bem corriqueira em condomínios. E os condôminos precisam ter um nível de tolerância. Muitos regimentos estabelecem um prazo para que esse barulho seja mais acentuado. E aí, normalmente, de 8 até 10 da noite, em regra, é isso. De 8 da manhã até às 20 horas, 22. Isso, às 22. Normalmente, o regimento trata sobre isso. Mas o que eu gosto sempre de pontuar sobre o assunto de som, de barulho, é que durante esse período de 8 às 10, eu não posso fazer qualquer barulho. Que as pessoas acham isso também. Eu estou dentro do horário, eu posso fazer qualquer barulho. Ou depois das 10 eu não posso fazer barulho nenhum. E não é bem assim. Existe a questão, tem lei municipal tratando sobre isso, sobre o nível do barulho para cada horário. E eu tenho que entender também a frequência com que aquele condômino pratica esse tipo de barulho. Não só a questão de som, mas às vezes porta batendo, gente gritando, brigas, enfim, uma série de outros barulhos que incomodam. Se isso é com frequência, qual é a altura que isso ocorre. Então é assim, o regimento vai tratar sobre barulhos como uma mudança, que vai ocasionar um barulho fora do normal, festas, mas aquele horário não quer dizer que naquele horário eu posso fazer qualquer tipo de barulho ou fora dele eu não posso fazer nenhum. Tem que haver aí um parâmetro, tem que haver aí um ajuste, né, entre os condôminos, para que isso não seja algo perturbador para aquele condomínio. Agora, aquela história, tudo é um bom senso, né? Tudo é uma questão de diálogo e, assim, nada de exagero, mas as pessoas precisam também viver, mesmo que nessa pandemia esteja sendo limitada. Doutora Gabriela, muita gente aqui interagindo, com dúvidas.
Existem regras para o uso das áreas comuns para visitantes, né, dos condôminos? A gente sabe que as pessoas moram nas suas unidades, mas tem filhos, parentes, amigos que vão visitar ou vão passar um final de semana, um feriado lá. Existem regras de proibição ou de quantidade ou do uso das áreas? Ou qual é a orientação que a senhora dá a síndicos e principalmente aos moradores de condomínio? Então, essa época de veraneio, né, a gente acaba tendo uma quantidade maior de visitantes nos condomínios. Agora, é importante, Rômulo, a gente diferenciar o que é visitante e o que é hóspede. O hóspede é aquela pessoa que vem ali passar o final de semana, que vai dormir realmente na sua casa, certo? Passar alguns dias. O visitante não, ele chega e vai depois de algumas horas. Ele sai do condomínio depois de algumas horas. Então, para o visitante, a gente tem sim algumas regras específicas. Por exemplo, a academia. Não é possível que o condômino leve visitantes para a academia, porque geralmente vai atrapalhar ali o uso normal daquele espaço, vai impedir que outros moradores possam utilizar. Então, imagina só, você na academia querendo utilizar e tendo lá um morador que está sempre levando um amigo para fazer, para malhar junto com ele. Isso não pode. Mas utilizar a piscina é possível, utilizar a churrasqueira, desde que seja convidado do morador, condômino, né, do morador, é possível. A questão do salão de jogos, brinquedoteca, mas o condomínio pode sim limitar o número de visitantes por área, principalmente piscina, e também uma dica para condomínios de veraneio, né, que ficam ali à beira-mar. Quando tem essa rotatividade muito grande de visitantes, de hóspedes, pode colocar aquelas pulseirinhas coloridas para ajudar ao porteiro a identificar quem é visitante, quem é morador e quem é também hóspede. Perfeito. Muita gente interagiu e está interagindo aqui comigo numa polêmica aqui grande sobre animais. Muita pergunta que eu pincelei aqui alguns temas e vou tentar resumir em uma pergunta que eu acho que absorve todas as dúvidas dos telespectadores que estão interagindo aqui. O que acontece quando os condôminos que deixarem seus animais fazerem suas necessidades fisiológicas, seja nas áreas comuns, seja no hall, e tem uma moradora aqui que disse que um cachorro do seu vizinho urinou na sua porta. O que é que acontece com isso? O que é que, primeiro, qual é o trabalho, a gente fala, pedagógico do condomínio? Depois, qual é o trabalho coercitivo, que tem que ter regra, né? Ou não? É necessário ter regras. E aí eu vou sair em defesa dos pets, porque o problema não é o pet, é o tutor, sabe? É uma questão de educação mesmo. E aí a questão de fezes e urina, né, dos animais, a gente vê nas próprias ruas, né? A gente vai nas praças públicas, na praia, as pessoas não recolhem, né, os dejetos dos animais. E aí é uma questão de saúde. E para o condomínio, todos os condôminos devem estar limitados a isso, a garantir a saúde e a segurança dos demais condôminos. E aí é uma questão de saúde, né? Você tem que fazer o recolhimento e a limpeza daquela sujeira do animal. E agora eu sou tutora de um animal há 6 meses. Olha aí, que Por isso que eu estou saindo em defesa aqui dos pets, porque ter um pet em casa hoje é uma realidade, né? Com certeza. É uma coisa assim que eu percebo uma mudança no meu condomínio. Logo quando eu cheguei lá, já tem 10 anos que eu moro lá, quando eu cheguei eram casais jovens, com filhos pequenos. Hoje há uma mudança. Hoje você vê muito mais cachorros, gatos do que crianças pequenas no condomínio. Então é uma tendência para isso e realmente nós precisamos regulamentar. Quando eu comecei a ter o meu cachorrinho em casa, antes de tê-lo, eu comecei a pesquisar como é que eu poderia tê-lo dentro do apartamento, como seria uma convivência saudável para ele e para os demais moradores. E aí uma dica, algo que eu estou defendendo agora, é a questão do adestramento. Realmente, você adestrar aquele animal, você diminui ou até acaba com muitos dos problemas que nós vivenciamos em condomínios. E uma dessas coisas é em relação às fezes, à urina do animal. Ele aprende o local correto.
Então, ele não faz em qualquer área. Ele não faz no hall, ele não faz no tapete do vizinho, ele não faz... Porque ele aprendeu. Mas aí é necessário que haja um adestramento. Mas quem não tem o seu pet adestrado? Aí... O condomínio pode punir? Como é que fica isso? Porque as pessoas estão com dúvida nesse sentido. A questão do adestramento ainda não é algo obrigatório. Existe uma lei aqui municipal de 2013 que para um grupo específico de animais, para você andar com ele em áreas públicas, é necessário o adestramento, mas não é para todos. Então, não existe hoje no condomínio essa obrigatoriedade de adestramento. Mas, assim como qualquer outra sujeira que o condômino faça, ele deve limpar. Então, ele deve ser primeiramente advertido e aí, seguindo aquilo que está estabelecido no regimento interno, pode chegar até uma multa e essa multa pode ser até maximizada, dependendo aí do regimento interno. Uma das coisas que mais as pessoas estão passando agora, o WhatsApp é para cá, obrigado realmente pela audiência, muita pergunta sobre estender roupas em varandas. Então, a pergunta que não quer calar, doutora Gabriela. Como o condomínio pode evitar que os condôminos estendam roupas nas varandas do apartamento? Eu peguei um caso aqui, eu vou ler porque ela está insistindo. A Daniela, ela mora em Tambaú e diz que sua vizinha estende roupa íntima, lençol. É uma coisa assim que já foi advertida, mas continua. O que é que a senhora pode dizer sobre isso? Então, se você passar de carro, fizer um passeio ali por Tambaú, Manaíra, Bessa, você vai ver, pelo menos assim, é o fluxo que eu faço diariamente, você vai ver realmente que tem muito apartamento com roupa estendida na varanda, na janela. Tem gente que até pendura na rede de proteção e tudo isso deixa o condomínio desvalorizado, apesar de trazer também um aspecto visual ruim, que pode prejudicar também na venda, né, e no aluguel de quem está aí querendo. Isso pode causar uma desvalorização do imóvel. Qual é a solução jurídica para o condomínio? A solução para isso é impor regras. O regimento interno geralmente vai tratar disso. A convenção também pode tratar, mas o regimento interno pode impor uma multa para isso. E é importante que o síndico sempre fique fiscalizando e advertindo, notificando, multando esses condôminos, para evitar que esse tipo de situação se repita. Porque a gente lava roupa hoje, lava roupa amanhã. Então, é algo que é muito frequente. Bem, a gente vai para o intervalo, doutora Elaine, e muita gente aqui com dúvidas e casos, assim, bastante polêmicos sobre as pessoas utilizarem o condomínio, que é residencial, para fazer sua atividade comercial, principalmente nessa pandemia. Mas vamos deixar o telespectador para essa resposta no próximo bloco. Quando uma boa oportunidade aparece, a gente não pode deixar passar. Então, preste atenção nas ofertas que Bia Freire vai te apresentar agora, da FK Imóveis e também da Jampa Imobiliária. Acompanhe. O residencial Mar do Caribe em Paratiba está pronto para morar e com um precinho super especial. Confere, Priscila. Isso mesmo, Bia. O residencial Mar do Caribe, ele possui uma área de lazer, gente, completa de fazer inveja. E o preço desse empreendimento, sensacional. A partir de R$ 114.990. E aqui na FK Imóveis, você vai ganhar a documentação do seu imóvel. Olha que coisa boa. E ainda tem mais, Bia. Cashback no valor de uma parcela. Então, corre e aproveita essa oportunidade. Entre em contato aí com a FK Imóveis. Aproveita, tá? Não perde tempo. A sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. A Jampa Imobiliária tem um empreendimento certo para você e com condições super especiais. Elton, é com você. Isso mesmo, Bia. A Jampa Imobiliária hoje apresenta para vocês um super lançamento no coração da cidade. Isso mesmo, no bairro do Tambiá. Urban Life é um empreendimento com área de lazer completa, com 2 e 3 quartos. E o mais incrível é o preço, tá? Apartamentos a partir de 140 mil. Previsão para 2024. Então não perde tempo, chama agora um de nossos corretores e aproveita esses preços promocionais. Não perde tempo. A fábrica de sonhos não para, porque com sonhos não se brinca. Vem pra Jampa!
E aí, vai deixar passar? Claro que não. Liga agora para todos os corretores de imóveis da FK Imóveis e também da Jampa Imobiliária. Me siga no Instagram, qual? @Rômulo Soares Lima. Você me segue e eu lhe sigo de volta. Vamos agora para mais um intervalo e, claro, é rapidinho, viu? Quem está dizendo sou eu. Continua aí com a gente, porque voltamos já já. Você precisa, o que você deseja, vai encontrar no coração de Tambaú. Beleza e gastronomia, moda e diversão, tudo em alto padrão a gente tem. HP Shopping, você no HP Shopping. HP Shopping, o lugar que te faz sentir bem. Avenida Antônio Lira, 536, Tambaú. De segunda a sexta, às 7h20 da noite, Tambaú da Gente Noite. Desirê e Magali Mel juntas? Isso mesmo! Elas vão deixar sua tarde com a cara do verão. E ninguém vai ficar parado não, viu? Menina debochada, pronta pro combate. Seu cabelo não bate na bunda, minha mão bate. Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado. Toma, toma, vapo, dentro do seu quarto. Sábado, 12:30, esquenta verão. Avisei que era rapidinho, olha aí. E já retornamos com o presidente do COFES, João Teodoro, que fala hoje sobre as perspectivas da economia e do mercado imobiliário para 2022, evidentemente, no momento imobiliário. Veja. Olá, amigos corretores e corretoras de imóveis do Brasil. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, desta vez para começarmos juntos mais um ano. E eu gostaria de deixar algum recado sobre a economia também. As pessoas me têm perguntado muito sobre as perspectivas para 2022 e eu gostaria de dizer para vocês que nós temos boas perspectivas. Apesar ainda de um pouco de preocupação aí com essa economia, mas por causa da pandemia, mas nós temos sim boas perspectivas. Acredito que as dificuldades todas serão superadas. Começamos o ano com a Selic relativamente alta, mas com a perspectiva de que ela fique estabilizada até o final do ano. Assim, a gente tem mais segurança de que os negócios caminharão de uma maneira mais normal. Tem alguma preocupação também com relação ao custo da construção civil, mas com certeza a gente vai conseguir debelar todos esses problemas e ao longo do ano as coisas entram nos eixos com toda certeza e nós vamos chegar ao final do ano comemorando mais uma vez os bons resultados obtidos em 2021. Um grande abraço para todos vocês. Acredito sim que esse ano será um ano de recuperação econômica, mercado imobiliário aí com muita força e você que ainda não realizou o sonho da casa própria, fique atento aqui aos nossos patrocinadores. Agora continuamos a falar sobre as rotinas dos condomínios no início do ano. Então, participa aí com a gente, continua mandando aí ao vivo suas mensagens, seus beijos, seu abraço. Estou recebendo todos aqui e tentando interagir, pegar todas as perguntas para nossas especialistas responder. Qual é o número do WhatsApp para mensagem? 998542857. Muita gente aqui com uma polêmica grande. Eu vou contar o caso aqui do Israel, ele mora no Alto Plano. Diz que está revoltado, doutora Elaine, porque uma moradora lá no apartamento faz bolos e serviços de buffet, essas coisas, dentro do apartamento, que é extremamente residencial. E que ele ainda afirma o seguinte, o Israel, que o gás é encanado, não é individualizado, é para todos os apartamentos, e o consumo está altíssimo, isso tem refletido no condomínio. Então a pergunta que não quer calar,
Em um edifício residencial, o condômino pode se utilizar do seu apartamento para atividade comercial? Isso está acontecendo muito por causa da pandemia, né? Tem acontecido bastante, até por conta do home office, né? E aí, como fazer essa separação? Porque se formos pensar estritamente com base na lei, né? Se formos legalistas, vamos dizer que é possível proibir. Porque a lei diz que o condomínio residencial deve ser utilizado exclusivamente para o fim que foi criado, que aí é para a residência e não comercial. Mas aí estamos num momento em que todos nós fomos obrigados a trabalhar em casa. E aí, qual o limite? O que devemos fazer para criar um parâmetro para isso? É uma realidade, é uma tendência de irmos para nossas casas e executar a maior parte dos trabalhos em casa. Mas como é que o condomínio e o condômino deve se comportar? Esse caso aí do Israel é um caso bom para a gente chegar a essa conclusão. Porque, como foi dito já aqui durante o programa, todos os condôminos devem respeitar a saúde, segurança e sossego dos demais moradores. E aí, nesse caso de uma atividade comercial, outro ponto que deve ser observado é o aumento dos custos, que é o que está acontecendo lá no condomínio dele, né? Houve um aumento do custo por conta da operação. E aí tem outras situações que a pessoa começa a exercer alguma atividade profissional e começa a utilizar o porteiro para a atividade dele específica. Enfim, é uma série de situações que devem ser analisadas. Eu gosto de contar um caso que aconteceu aqui no Brasil, se eu não estou enganada, em São Paulo, em que uma moradora começou a fazer quentinhas. Só que era individualizado, ela não utilizava nem a água, nem o gás do condomínio, era de utilização própria. E ela criou uma estrutura que não onerou nem o condomínio, nem trouxe instabilidade à segurança do condomínio. Porque ela estabeleceu um prazo. Um exemplo, um motoboy específico recebia todas as quentinhas no horário. Então, ela descia e entregava aquele motoboy. Não utilizava nenhum dos funcionários, não houve aumento de custos, não houve fragilidade da segurança, não trouxe prejuízo à saúde dos demais moradores. Então, essa pessoa deve ser proibida. Isso ainda é algo que nós estamos discutindo. O direito ainda vai ter que responder essas questões. Mas, para hoje, qual a orientação que eu dou aos condomínios que eu presto assessoria? Observar se essa atividade está trazendo instabilidade da segurança do condomínio, questão de saúde dos demais moradores, circulação de pessoas externas, utilização dos funcionários ou que houve um aumento do custo. E a salubridade também. E a salubridade. Dependendo da atividade, né? Exato. Doutora Gabriela, rapaz, aqui chegaram muitas perguntas desafiadoras, viu? Muita gente com dúvidas a questão de administradora de condomínio. Então tem uma pergunta aqui bacana que mandaram. Quando uma administradora do condomínio não está correspondendo às suas prestações de serviço, o síndico pode trocá-la sem consentimento dos condôminos? Como é que fica isso? Então, a administradora, ela vai ser escolhida realmente pelos condôminos para que seja feita uma melhor administração do condomínio. Então, essa administradora tem que ser de confiança. Então, é importante que o síndico escolha bem, porque quem vai pegar esses orçamentos? Vai ser o síndico. O síndico vai escolher essa administradora e pode levar para a Assembleia a ratificação dessa escolha, certo? Então, no caso de essa administradora deixar de corresponder com as expectativas, principalmente do síndico, havendo falha na prestação de contas, atraso de pagamento de funcionários, de impostos, né, pagamento de juros, então, tendo o dinheiro em conta, né, então o síndico pode sim, não há nenhum impeditivo dele trocar essa administradora e depois informar em assembleia. Uma pergunta engraçada aqui, que a Jaqueline, que mora no bairro dos Estados, ela diz que nessa pandemia ela ficou muito assustada, que ela não pegou a Covid, mas muitos moradores do prédio dela pegaram. E ela faz uma pergunta, doutora Elaine Passeira, como lidar com os condôminos que estão acometidos da Covid-19 nas suas unidades. Como é que o condomínio deve tratar dessa novidade? Porque está lá, mas ele não pode sair de lá, ele tem que às vezes sair para ir para um hospital, tomar uma injeção, alguma coisa. Como é isso? Ele vai circular por onde?
Em 2020, teve um decreto estadual estabelecendo que os condomínios estabelecessem um plano de combate ao Covid, à pandemia. E nesse plano deveria estar lá estabelecido quais seriam as regras, exatamente isso, onde é que deveria circular, o que poderia fazer, utilização de álcool em gel, ter essa disponibilidade nas áreas comuns. Agora, muitos condomínios não fizeram isso. 2 anos e muitos condomínios não fizeram isso. Então, em regra geral, seria... Ninguém pode impedir a saída desse morador para ir para um médico ou receber medicação. Muito pelo contrário, a gente deveria ajudar, né? O síndico deve comunicar aos demais condôminos, aos condôminos de regra geral, da existência de uma pessoa contaminada para que eles redobrem os cuidados, ter também o cuidado com os colaboradores que recolhem os lixos, mas isso tudo é uma questão de regra geral. O condomínio, em 2 anos, já deveria ter estabelecido quais são as regras próprias para aquele condomínio. Mas, de forma geral, é isso, é comunicar aos condôminos da necessidade de redobrar os cuidados, cuidado com os colaboradores que fazem o recolhimento dos lixos e lembrando que esse condômino contaminado, ele não pode ser exposto, a identidade dele não pode ser divulgada, né? Condômino tal está com tal enfermidade. Mas, em regra, é isso. Ainda nessa pegada aqui, muita gente, doutora Gabriela, perguntando o seguinte: chegada agora da Ômicron, que é uma variante que é desconhecida, ninguém sabe se vai ser um surto de verdade, se é mais grave, se é menos grave. E o condomínio pode aplicar regras mais restritivas com essa chegada da Ômicron nas suas áreas comuns. Como é? Que as pessoas já estão meio assustadas aqui conversando comigo, porque dizem, rapaz, a gente já passou tanto tempo sem usar áreas comuns. Faz essa pergunta aí a doutora Gabriela. Então, a gente verifica, até mesmo nas redes sociais, que hoje em dia, essa semana, teve realmente um boom de casos de Covid. Vários artistas estão com Covid e a gente percebe esse aumento expressivo. E com isso, o síndico tem que ficar atento. Eu sempre digo que as áreas comuns, o síndico pode sim fazer uma maior restrição, impor, por exemplo, o uso com um horário reservado, certo? Para família, limitar o número de pessoas, por exemplo, na academia. Mas essas regras vão de acordo com a situação da pandemia aqui na Paraíba, em cada cidade. Então, o síndico, ele aperta as regras, restringe mais quando o condomínio está... quando a pandemia estiver mais grave, né? E quando a pandemia estiver mais branda, como a gente estava num período agora há pouco... Flexibiliza, certo? Mas é importante que esse condomínio ele cumpra com esse decreto, né? Na verdade, eu acho que é a Lei 11.717 aqui da Paraíba. Ela determina a obrigação do uso das máscaras dentro dos condomínios, obriga também o condomínio a criar esse plano de proteção contra não só a Covid, mas contra qualquer outro tipo de doença infecto-contagiosa. Então, essa nova cepa da gripe também, né, H3N2, ela também se inclui nesse tipo de plano de proteção. Então, cabe ao condomínio implementar, mais do que nunca. A gente teve a experiência agora, né, da pandemia e na primeira vez nós fomos pegos de surpresa, mas agora não. A gente já consegue aplicar algumas coisas que foram aplicadas anteriormente, que deu certo, e outras coisas que não foram tão assertivas, já deixar, né, mais de lado. E também alguns regimentos, algumas convenções, por conta desse período de pandemia, já se criou um regimento transitório para esse período de pandemia, para que o síndico possa ter uma maior autonomia de decisões de restringir ou não as áreas. Alguns condomínios já criaram esse regimento transitório. Doutora Elaine, a gente vai para um giro e um intervalo, mas tem um telespectador que daqui a pouco, na volta, eu digo o nome dele, que ele está revoltado aqui. Ele disse que mora no bairro de Manaíra e que um dos moradores tem um pastor alemão e está aí causando um transtorno. Mas não vamos conversar agora sobre isso não, vamos deixar essa pergunta para o próximo bloco, que não é brincadeira que ele tem falado aqui não, viu? Então ele disse, direciona para a doutora Elaine, que já tem um petzinho dela lá. Mas vamos deixar para o próximo bloco.
Os melhores empreendimentos de João Pessoa estão aqui à sua espera. Claro, o Tambaú Imóveis e Negócios é as melhores e principais construtoras imobiliárias. Então acompanhe agora, né, o que a N Holanda Construtora e a MRV Construtora tem para vocês. Diga aí, Bia Freire, o que você traz de novidade? O Prime View vem como diferencial para João Pessoa, com apartamentos exclusivos, vistas e áreas comuns incríveis. E já está em fase de acabamento. Você pode vir visitar. Bom dia, pessoal. Estamos aqui no Prime View, no apartamento 401, que vai ser o nosso apartamento decorado. E estamos aqui para convidar você que quer conhecer o melhor empreendimento da cidade. Estamos iniciando nossos ambientes com fase de acabamento. Vamos deixar diversos ambientes prontos para você que procura o melhor produto para você e sua família, no coração do Miramar, um dos melhores bairros de João Pessoa, fáceis acessos, um empreendimento de altíssimo padrão, apartamento de 107 a 173 metros quadrados, com 3 ou 4 suítes, ideal para você que busca conforto, luxo e comodidade para a sua família. Estamos aqui à disposição para atendê-los de segunda a segunda, no horário que for mais conveniente, e no nosso stand, que fica no Holandas Prime Shopping, em Tambaú, onde estamos à disposição para recebê-los na praça de alimentação, com diversas opções para você e sua família que querem no final de semana uma opção de lazer e aproveitar para conhecer um pouco mais desse empreendimento tão incrível. Com bônus de até R$20 mil, morar perto da praia nunca foi tão fácil. Conheça a linha Class da MRV. Já imaginou morar na melhor região de Intermares? É isso mesmo. Esse visual incrível você tem todos os dias aqui. E a MRV está presente com 2 novos lançamentos, o Reserva Areia Vermelha e o Reserva Almagre. Compareça no nosso estande de vendas e consulte todas as nossas condições. Lembrando, João Pessoa foi eleita top 3 cidade para se morar e se viver. Entre em contato conosco e viva o melhor do Caribe brasileiro. Eu vou insistir. Quem casa, quer casa, lógico. Liga agora para os corretores de imóveis da N Holanda Construtora e também da MRV Engenharia. Me siga no Instagram que eu lhe sigo de volta, @Rômulo Soares Lima. Deve aparecer aí, ó aí. Me siga, já atualizei minha foto do perfil, o pessoal tá reclamando. Você tá com a foto antiga? Não, é porque eu emagreci gradativamente. Mas me segue, @Rômulo Soares Lima. A gente vai para um intervalo, não troca de canal, porque voltamos já já. A Mais ela está sempre em evolução, a gente está sempre buscando a melhoria constante, então a gente viu que a qualidade que a gente já oferecia tinha que ser posta à beira-mar. Nossos empreendimentos, todos eles são pensados de acordo com as necessidades dos nossos clientes. Todo sábado, a 1h45 da tarde, programa Tudo de Bicho. E aí, preparados? A estação mais quente do ano é aqui, na telinha da sua TV Tambaú. Tambaú de Verão 2022. Oferecimento Uninasal. O aprendizado não para. Armazém Paraíba. Aproveite a mega liquidação anual do Armazém Paraíba. Estamos de volta e agora vamos falar de informação e tecnologia. Você sabia que o Tambaú Imóveis e Negócios também está na internet? Sabia não? No portal T5. Olha aí, vai aparecer aqui o portal, né? Aí você está vendo, clica, segue,
bota aí, tá, olha aí, tá aparecendo, ó, a minha coluna. É só você clicar no portal T5, além de poder acompanhar, né, nosso programa ao vivo. Temos também o blog T5 Imóveis, que eu trago vários artigos sobre a construção civil, mercado imobiliário, o que está acontecendo no mundo, o que acontece de aprovação de leis de interesse da sociedade. Eu sempre trago um artigo interessante para você se atualizar. Lá também eu atualizando todos esses conteúdos, não só diário, mas semanalmente. Você não perde nada do que está acontecendo. Acesse lá, é a informação na palma da sua mão. Portal T5, a informação no seu tempo. Agora vamos para mais um giro de ofertas. Está procurando por um imóvel que atenda a todos os requisitos que você sonha para o seu lar? Aqui a gente tem. Ah, claro que tem. Confira os empreendimentos da construtora Guedes Pereira e também da construtora Aliança. Fala aí, Bia, o que é que você traz dessas duas grandes empresas? O ano apenas começou e novidades são sempre muito bem-vindas, né? Em 2022, o Grupo GP terá vários lançamentos, né, Laís? Isso mesmo, Bia. Bom dia. Primeiramente, gostaríamos de desejar a todos os clientes e corretores um ano novo cheio de paz, de saúde e sucesso, né? E falar que esse ano vai ser um ano de muitas novidades, né? Nós teremos empreendimentos pé na areia e nas melhores localizações da cidade e região. Mais uma vez, o Grupo GP deseja um feliz ano novo a todos. Inovação define o NAI. Conforto, segurança, estilo e muito mais. É com você, Camila. Você já pensou em aproveitar os melhores verões da sua vida na melhor localização do Cabo Branco? Então eu te apresento o NAI. O NAI é um projeto inovador que leva a assinatura da arquiteta Sandra Moura e paisagismo de Alex Hanazaki. O projeto tem um conceito alinhado à biofilia, com um pulmão verde que converge com a natureza do empreendimento. Claro, o conforto está nos mínimos detalhes, na melhor localização do Cabo Branco. Para saber mais sobre o NAI, você pode nos fazer uma visita no nosso showroom da Edson Ramalho. Teremos o prazer em te atender com um plantão de corretores à sua disposição para melhor te atender. Olha, é muito importante você ter certeza das empresas que estão aqui oferecendo. Vai trazer segurança, vai trazer credibilidade, condições especiais. Então não perde a oportunidade, ligue agora. Sempre tem um corretor de imóveis da construtora Guedes Pereira e também da construtora Aliança. Agora a gente continua conversando sobre as rotinas dos condomínios no início do ano. Quer ter sua pergunta aqui lida ao vivo? Então anote aí, 99854-2857, apenas mensagem. Olha, doutora Elaine, eu vou ler aqui que o Celso Raimundo, um telespectador, mas vários telespectadores contaram o caso, né? Mas esse foi o que eu achei mais, assim, interessante. Ele diz que mora num edifício no Cabo Branco, que o morador está criando um pastor alemão, que o condomínio já entrou na justiça, mas perdeu. O juiz entendeu que no condomínio não tinha esse poder, mesmo sendo de grande porte. E ele disse que esse cachorro, quando circula com ele nos elevadores, nas áreas comuns, o pessoal está desesperado. Então a pergunta que não quer calar aqui: como os condôminos devem circular com seus animais nas áreas comuns e elevadores? Mais uma vez eu vou defender os pets. É verdade. Mas assim, novamente eu insisto, a questão do adestramento é fundamental. Quando eu fui ter o meu cachorrinho, eu comecei a pesquisar sobre isso, a conhecer alguns adestradores, né? E uma dica simples para entrar no elevador com o cachorro, para não causar o transtorno para os demais moradores, é você entrar primeiro do que o cachorro. O cachorro entende que você é o líder. Então, para sair de casa, você sai primeiro, você entra primeiro, no elevador também. Então, o cachorro ele vai
entender que você é o líder, você entrou, depois ele entra, ele vai ficar lá quieto. Eu já fiquei intimidada com um animal pequeno, de pequeno porte, porque o cachorro estava descontrolado dentro do elevador, latindo, pulando, girando. O tutor não tinha nenhum controle sobre aquele animal. E aí, mais uma vez, o que nós devemos ter atenção nos condomínios? Saúde, segurança e sossego. Por isso que as decisões judiciais são nesse sentido, que é nula, que é abusiva, as cláusulas que vão limitar o porte do animal. Você só pode ter um animal de porte pequeno, você só pode ter um animal... Na verdade, você tem que ter controle deste animal, que este animal não cause prejuízo à saúde, ao sossego dos demais moradores. Segurança, né? A segurança. A salubridade. Eu acrescentei mais essa aí, pastor. Mas tá certo. E aí, o que é que se tem entendido no judiciário? Que esse condômino que tem um animalzinho, um pet, ele pode circular da área dele, do apartamento, até a via pública de forma sem interrupção. E nesse caso concreto, de um cachorro como um pastor alemão assim, ele pode até estar adestrado, mas quando ele entra no elevador, causa um susto, né? Um adestrador, eu vi ele falando sobre isso numa live sobre condomínio, ele dizendo o seguinte, que o animal espera que você lidere ele. Se você não lidera, pode ser um pastor alemão, pode ser um piche, pode ser aqueles bem fofinhos, que eu esqueci o nome agora. Da pomerangue, não sei o que é da pomerangue. Poodle, qualquer coisa. Ele pode morder uma pessoa, ele pode atacar, ele pode fazer qualquer coisa. E esse adestrador, ele tem um animal que é o meu animal também, que é um bully, que é uma mistura com pitbull. E as pessoas têm muito medo dele. Então, uma coisa que ele falou na entrevista dele foi: eu faço questão de garantir a segurança das outras pessoas. Porque eu quero que essa outra pessoa, esse outro morador, da próxima vez que me vê, aí disse o nome do cachorrinho dele também, queira ter contato com o meu animal e não se assustar. O meu cachorro desce com a gente na área comum do prédio, na área de estacionamento, e as crianças do prédio brincam com ele. Mas o animal, ele tem que descer com focinheira, ele tem que descer no elevador social ou de serviço? Existe uma lei estadual municipal de 2013 que diz que esses animais, pitbull, esses que são considerados mais perigosos, devem usar focinheira. Pastor alemão, né? Pastor alemão, devem usar focinheira. Mas aí o judiciário tem dito que ele pode fazer a circulação da área do apartamento dele até a via pública. E outra situação também que é bem discutida no judiciário é: o animal só pode passar pelo estacionamento, e aí você coloca em risco não apenas a vida do animal, mas do condômino também, porque aí ele vai subir pela garagem, aí concorrendo com os carros, pode haver um acidente com esse condômino. Enfim, é uma série de situações que nós ainda estamos discutindo, mas o judiciário diz que é permitido, que esse animal pode andar no chão. Por quê? A questão do peso do animal, às vezes o próprio condutor não tem condições, o tutor não tem condições físicas de segurar esse animal. E aí eu reforço, né, essa minha tese que eu tenho levantado, essa bandeira do adestramento. Porque aí tanto o condutor vai ter segurança com aquele animal, quanto os demais condôminos, e não vai causar prejuízo. Doutora Gabriela, aqui a Isabelle, que ela mora no Miramar, ela diz que pega os extratos, e pegou agora em janeiro o extrato das despesas do condomínio dela, e viu lá fundo de reserva. Aí ela pergunta: o que é o fundo de reserva e para que serve isso? Então, o fundo de reserva é como se fosse uma poupança que o condomínio faz para permitir que haja, quando houver uma obra ou uma despesa extraordinária e inadiável, o condomínio não vai ter dinheiro para pagar. Então, esse fundo de reserva vai surgir para isso. Ele vai ser aplicado nesse sentido. Ele não é obrigatório, certo? O Código Civil, ele não obriga o condomínio a ter esse fundo de reserva, mas ele é muito importante. Ele pode ser... Mas se a Assembleia aprovar, o condômino é obrigado a pagar. Se a Assembleia aprovar, o condômino é obrigado a pagar. A convenção é que vai determinar isso. Se a convenção não estipular o fundo de reserva ou até mesmo o percentual, se ela estipular que vai existir o fundo de reserva, mas não estipular o percentual, uma Assembleia pode sim estipular, certo? Votar
por 2/3 também de votação e aprovar a aplicação do fundo de reserva, que geralmente é entre 5% e até 10% do valor da taxa de condomínio. Importante que esse fundo de reserva seja de pelo menos 2 a 3 vezes o valor da arrecadação mensal do condomínio, para que quando houver realmente uma despesa inadiável e urgente, a gente consiga utilizar esse fundo de reserva. Doutora Elaine, muita gente aqui perguntando, já com essas questões de prestação de conta, qual é o periodicidade que o síndico tem que prestar contas aos condôminos? O Código Civil vai dizer que o síndico ele deve prestar contas anualmente à Assembleia ou quando for exigido. E aí vai para aquela pergunta inicial. É nessa Assembleia Geral Ordinária que há essa prestação de contas, né? O próprio Código Civil vai estabelecer isso, que há prestação de contas nessa Assembleia Anual que é convocada pelo síndico. Aí hoje nós temos muitos aplicativos, né, das administradoras que já mostram ali extratos das despesas mensais. Isso hoje está bem mais tranquilo. Doutora Gabriela, muita gente perguntando o seguinte: em caso de obras ou consertos, né, urgentes, o síndico ele pode realizá-los sem autorização do condomínio? Então, nós temos 3 tipos de obras, certo? Temos as obras úteis, que são aquelas que aumentam o uso, certo? Temos as obras voluptuárias, que são de mero embelezamento, né? E temos também as obras necessárias. As necessárias são realmente algo que precisa ser feito, porque senão o imóvel, né, o condomínio vai se deteriorar. E para isso, se ela for urgente, o síndico ele pode sim mandar executar essa obra e depois levar para conhecimento da Assembleia. No entanto, se houver uma despesa excessiva, certo? Aí o síndico vai precisar de informar a Assembleia, até mesmo porque, às vezes, quando o valor é muito alto, precisa de impor uma taxa extra. E essa taxa extra somente pode ser discutida em Assembleia. Doutora Elaine, muita gente agora mandando perguntas e a gente vai para o último bloco. E uma das polêmicas aqui é que se o síndico não estiver agradando e estiver no exercício do seu mandato, ele pode ser destituído ou não, mas vamos deixar para o próximo bloco. Me siga no Instagram, @RômuloSoaresLima. Você me segue e eu lhe sigo de volta. Lá eu vou botar todos os detalhes do Tambaú Imóveis, do mercado imobiliário, da construção civil e tudo que for de interessante para o cotidiano da nossa vida. Vamos para mais um intervalo comercial. Permaneça aí com a gente, porque voltamos já já. De segunda a sexta, às 11h15 da manhã e aos sábados de 12h30, o Povo na TV. Desirê e Magali Mel juntas? Isso mesmo! Elas vão deixar sua tarde com a cara do verão. E ninguém vai ficar parado não, viu? Menina debochada, pronta pro combate. Seu cabelo não bate na bunda, minha mão bate. Pra tá na minha casa eu vou te dar um chá bem dado. Toma, toma, vapo, dentro do seu quarto. Sábado, 12h30, esquenta verão! Tambaú Imóveis e Negócios. Oferecimento: Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Confesse. Enio Holanda Construtora. Elevando padrões. Construindo o futuro. Grupo GT Exclusive. Toda linha Setai com obras aceleradas. Mais Construtora. Soluções imobiliárias inovadoras. Já retornamos e vamos direto aos destaques do Portal T5 com ele, Lucas Santiago. Bom dia, Lucas. Qual é a boa de hoje?
Bom dia, Rômulo. A gente vem trazer os destaques do Portal T5 hoje, infelizmente, com uma notícia não muito boa, porque foi aprovado um reajuste de 5,3% da tarifa média sobre o preço do gás natural, comercializado pela Companhia Paraibana de Gás, na Paraíba, a PBGás. A decisão da Agência de Regulação do Estado foi publicada no Diário Oficial e as mudanças passam a valer a partir deste sábado. Conforme a publicação, o aumento será de 5,3% de gás natural veicular, GNV, 5,9% no segmento gás natural comprimido, GNC, 3,6% no segmento comercial e 2,6% no segmento residencial, além de outros aumentos em outras modalidades de gás. De acordo com o primeiro levantamento de preços de combustíveis feitos em 2022, divulgado pelo Procon João Pessoa, o GNV está custando, em média, R$ 4,63 na capital paraibana. Então, Rômulo, depois do aumento da água, que foi anunciado durante essa semana, infelizmente o paraibano vai ter que se planejar, porque o gás vai aumentar também. É impressionante, mas é o que a gente tem para hoje, né? E você é só tentar economizar, é o que a gente pode dizer. Tempo real é aqui o T5. Isso. E aí, quem também teve aumento foram os casos prováveis de arboviroses aqui na Paraíba. De acordo com o balanço dos casos de dengue, zika e chikungunya, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, a Paraíba registrou 27.400 casos prováveis das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti só em 2021. Conforme o boletim, as regiões com maior incidência de casos foram a da Borborema e do litoral norte do estado. A variação para os casos prováveis de dengue, quando comparada ao todo o ano de 2020, sofreu um aumento aí de 137%. Já para os casos prováveis de chikungunya, houve um aumento de acréscimo de 426%, e os casos de zika, um aumento de 324%. De acordo com a técnica do Núcleo de Arboviroses da SES, a Carla Jaciara, 87 municípios estão em alerta por conta da alta incidência de casos, acima de 200 registrados. Rômulo, além da Covid, né, o pessoal também tem que se preocupar aí com o mosquito Aedes aegypti, é sempre uma preocupação, principalmente no verão, e aí não deixar água parada, para também evitar essas outras doenças, né, que o mosquito transmite. A gente está numa fase difícil, né, verão. Aí a Covid, o Ômicron, a gripe, e não se esqueça, né, que a gente fez um programa aqui sobre isso, de arbovirose, que é a dengue, chikungunya e a zika. Se cuida, não deixa água parada e profilaxia, é o que a gente dá, né, para todo mundo. Obrigado, Lucas. Muito obrigado, Rômulo. Você de casa já sabe, essas e outras notícias é só acessar lá no portal t5.com.br. E para você que quer sair do aluguel, investir em um imóvel é a coisa mais simples do mundo. Então fique atento às oportunidades da Zona Sul Imobiliária e também da Mais Construtora. Bia, o que é que você traz aí para essas duas construtoras realizar o sonho da casa própria com segurança jurídica aos nossos telespectadores? O residencial Central Park, no José Américo, tem uma condição super especial que Grazi vai contar para você. Sair do aluguel e pagando a primeira parcela só depois do carnaval, você só encontra essa promoção aqui na Zona Sul Imobiliária. E o residencial Central Park, localizado no bairro de José Américo, é o ideal para você e sua família. Com apartamento de 3 quartos, sendo suíte, sala para 2 ambientes e uma área de lazer com piscina adulto-infantil, espaço gourmet e playground, não tem coisa melhor. E ainda mais, com documentação inclusa, viu? Então entra já em contato que temos corretores de plantão de domingo a domingo para melhor te atender. O Azimut veio para revolucionar o conceito flat na praia de Intermares, mas não para por aí. Tem muita novidade chegando na Mais Construtora nesse ano de 2022. Jaqueline, conta pra gente. É isso mesmo, bom dia. O Azimut é um empreendimento espetacular e muito esperado aqui na praia de Intermares. Mas em 2022 a gente vem com um grande lançamento na praia de Ponta de Campina. Fica ligado aqui no Tambaú Imóveis e Negócios que vem mais novidades da Mais Construtora. Então liga agora, Zona Sul Imobiliária e Mais Construtora, seus corretores de imóveis estão
todos de plantão. Continuamos agora com a entrevista, hoje conversando com as advogadas especialistas no direito condominial, doutora Elaine Oliveira e também doutora Gabriela Costa. 99854-2857 é o nosso WhatsApp. Continua mandando seus beijos, seus abraços e suas perguntas. Muita polêmica aí agora com essa história de trocar síndico no período de mandato. É possível, não é possível? Ele está no seu mandato, mas não está agradando ou está havendo algum problema. O que é que você orienta aos telespectadores? Lembrar que o cargo de síndico é um cargo eletivo, né? Houve uma assembleia de aprovação e por isso ele está nessa função, mas que também alguns síndicos agem de forma arbitrária, né? Então, pensando nisso, a própria legislação vai tratar sobre a possibilidade de destituição. E aí um grupo de moradores, caso esse síndico não preste contas ou não gerencie de forma correta o condomínio, um grupo de 1/4 de condôminos pode convocar uma assembleia de destituição e aí por maioria simples, que seria 50 mais 1, para fazer essa destituição do síndico. Doutora Gabriela, o que pode ser cobrado de acréscimo, que as pessoas atrasam a taxa de condomínio? Então, o que é que o condomínio pode colocar, pode majorar de acréscimo na cobrança dos atrasos das taxas de condomínio? Então, o condomínio vai ter que verificar na convenção o que é que está prevendo para esse tipo de atraso. Geralmente é previsto a aplicação de juros e de multa e pode também prever a convenção a aplicação de correção monetária e também honorários advocatícios no caso em que a cobrança for judicializada. Porém, se a convenção não prevê, o Código Civil ele estipula os juros de 1% e a multa de até 2%, certo? Então, o Código Civil ele prevê essa situação, não prevê a correção monetária, mas a convenção pode prever ou então aprovar isso em assembleia. Uma pergunta aqui do telespectador. Bom dia, eu moro no edifício com 30 apartamentos na Ernesto Geisel, onde o síndico demitiu a administradora do condomínio, deixou de fazer, doutora Elaine, reunião, não presta contas com o balancete, não mora no prédio e todas as vezes que ligamos para reclamar alguma coisa, ele vem com pedras e fica intimidando os moradores e tal. Está perguntando qual é a solução. Aí pode ser aplicada aquela questão da destituição que nós falamos anteriormente, né? Todas essas situações demonstram que ele não está administrando de forma convenientemente o condomínio e aí ele pode agir daquela maneira que nós falamos, juntar um grupo de 1/4 de condôminos e convocar essa assembleia para a destituição do síndico. A Pedrita, doutora Gabriela, ela disse que teve um problema que arranharam o seu carro na garagem, o prédio não tem na garagem câmeras e ela quer saber quem se responsabiliza por esse arranhão do carro dela. É o condomínio? Como é que ela fica com prejuízo? Nesse tipo de situação, o que deveria ser feito é verificar as câmeras. Como não tem câmera, eu sugiro que ela realmente verifique com o condomínio para aprovar a instalação dessas câmeras, porque é uma medida de segurança para os condôminos. Nesse tipo de situação, como não tem como comprovar onde é que foi feito esse arranhão, né? Se foi realmente de um condômino, se foi de um funcionário do condomínio, ou então se já foi realmente algo fora do condomínio e ela não percebeu, ela pode tentar conversar com o síndico para arrumar uma solução, a divisão das despesas aí. Mas, a princípio, o condomínio não teria responsabilidade. Pois não. Há uma confusão em relação a essa questão de problemas em garagem, né, roubo e outras coisas, porque as pessoas querem aplicar o Código de Defesa do Consumidor, que não é aplicável ao condomínio, entre os condôminos. E aí ele precisaria identificar quem foi esse condômino que causou o prejuízo para ser cobrado dele. A Vanessa, que ela mora no Geisel também, ela diz que mora no prédio, que o apartamento de baixo fica jogando piola de cigarro, uma série de biscoitos e tal. Ela diz o que é que ela tem que fazer. Questão de educação aí, né? Pois é. Já deveria ter sido notificado e aí ver quais são as punições estabelecidas no regimento interno e começar a aplicar, notificar essa pessoa e aplicar multa. Doutora Gabriela, vocês deram uma aula aqui
e como fazer essa rotina no início de ano. Eu quero deixar a senhora com suas considerações finais e vamos trazê-las de volta, porque realmente 1h30 foi pouco. Muito obrigada. Eu espero ter contribuído aqui. E fica a dica para os condôminos, para o síndico, realmente analisar, ler bem o regimento interno, a convenção, para verificar tudo de acordo, né? Ficar tudo de acordo com a lei e com a jurisprudência. Doutora Elaine, muito obrigado. Suas considerações finais. Eu que agradeço, Rômulo. É sempre um prazer estar aqui. Eu gosto muito dessa casa aqui. E agradeço também a companhia da doutora Gabriela, foi muito agradável. Espero também ter contribuído e estamos disponíveis nas redes sociais também. A doutora Gabriela também é bem atuante nas redes sociais. Se você ainda tiver alguma dúvida, pode mandar que a gente responde. E siga no Instagram, @Rômulo Soares Lima, que eu lhe sigo de volta. E chegamos ao final de mais um Tambaú Imóveis e Negócios, mas você encontra a edição de hoje e as anteriores no portal t5.com.br. No próximo sábado estaremos de volta e vamos falar sobre as expectativas do mercado imobiliário para 2022. Muitas novidades. Muito obrigado pela sua companhia, um ótimo final de semana e sempre digo que juntos somos muito mais fortes. Até o próximo sábado.